Colossenses 2, 6 e 7, e diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Está aqui a palavra do Senhor. Oremos. Ó Senhor, nós lemos a Tua palavra, cremos que o Senhor fala conosco através dela, e é isso que nós te suplicamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Há uma história muito interessante sobre um soldado japonês chamado Hiroo Onoda. Hiroo Onoda. Não sei se você já ouviu esse nome ou sobre essa pessoa. E é uma história muito interessante porque é uma história de lealdade. Este cidadão foi destacado durante a Segunda Guerra Mundial pelo Império Japonês a ficar em determinada região das Filipinas, no meio do mato. Uma região quase inabitada, porém estratégica por algumas razões ao exército japonês. E a ordem que ele recebeu é: fique por aqui. Fique por aqui até receber ordens contrárias a isso, até que eu mesmo determine que você retorne, disse o superior dele. Este homem ficou por lá ao longo de 29 anos. A razão é a guerra acabou e ele não recebeu e não acolheu nenhuma outra instrução trazida por outra pessoa que não aquele supervisor, que ele, se eu não me engano, era um major, que o havia destacado para aquela localidade. E por ali aquele homem permaneceu até 1974, que foi quando ele retornou a Tóquio. É uma história muito interessante, porque ele passou todo esse tempo em favor de seu serviço à sua pátria, viveu muitos anos ali, comendo de frutos, de arroz e até mesmo pegando algumas vacas para si. A história dele lá foi bem complicada, é verdade, mas ele passou essa prova de lealdade ao Império Japonês. Depois disso, ele até veio aqui para a região do Mato Grosso, criou a fazenda. Então, eu pensei que fosse teu parente, por causa do sobrenome semelhante. E ele teve a sua vida depois disso e faleceu em 2000 e alguma coisa, já com 91 anos. Lá em Tóquio. Depois disso ele voltou às Filipinas e ainda doou $10 mil para uma escola naquela região e tudo mais. Bom, é uma história interessante, não é mesmo? É uma história de lealdade e de preocupação com o seu serviço e com aquele que o destacou para aquele serviço. E embora seja uma história bela, seja uma história de confiança e lealdade, nós podemos perceber que nem sempre a lealdade é retribuída. Afinal de contas, aquele superior que o havia destacado para lá só cumpriu a sua ordem porque o caso se tornou público e alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém tinha que ir até aquela região. E foi o que aconteceu. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, para a Palavra de Deus, e vemos o apóstolo Paulo, principalmente, falando sobre algo semelhante a isso, ele diz assim: nenhum soldado se envolve em negócios desse mundo. Ninguém se preocupa com isso, senão atender aquele que o arregimentou. Ele fala dessa forma quando está dizendo a Timóteo. E isso também, embora ali seja aplicado especificamente ao chamado pastoral, isso também se aplica para nós, o povo de Deus de maneira geral. Nós somos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a viver uma vida de lealdade. Isso é, nós não podemos viver em dubiedade, em dualidade, servindo a dois senhores. Nós fomos alertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo quanto a isso. E o texto que nós lemos fala sobre isso, lealdade ao Senhor, e é o tema da mensagem de hoje. E o apóstolo Paulo, nestes 2 versículos, prepara os seus ouvintes, os seus leitores, para os próximos versículos que são de advertência contra usurpadores, contra malfeitores da fé. Inclusive, nós selecionamos esses 2 versículos exatamente por isso. Aqui o apóstolo Paulo faz uma síntese de como deve ser o comportamento dos crentes, como deve ser o comportamento daqueles que temem ao Senhor, e é sobre isso que nós falaremos. Estou vendo que as crianças têm como desenhar, então vou pedir para vocês duas fazerem, e o João se tiver como desenhar também, tá bom, João? 2 desenhos. Um desenho, vocês desenham uma árvore bem grande,
maior árvore que você conseguir fazer, com bastante raízes também, não só a parte de cima, e um prédio altão, bem alto. Pense num prédio de 125 mil andares, e você desenha esse prédio para... Depois me mostra, tá bom? Por que as crianças vão desenhar isso, meus irmãos? Porque são as figuras que o apóstolo Paulo utiliza para falar sobre como nós devemos viver de forma leal ao Senhor. E a ordem que o apóstolo Paulo dá é: andai nele. Percebam no versículo 6 que ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como, Paulo? Como nós devemos andar nele? O que seria isso, andar nele? E o apóstolo Paulo traz 3 formas que competem a Deus e uma forma que compete a cada um de nós. Então, notem que quando o apóstolo Paulo traz essa ordem, andai nele, ele tem uma premissa, ele tem sempre um fundamento anterior. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus. Isso que ele quer dizer é o seguinte: já que vocês receberam Jesus Cristo, andem nele. E é interessante essa expressão dizer andem nele, porque imediatamente nós entendemos que é uma expressão figurada para dizer um modo de vida. Mas quando nós lembramos também que o nosso Senhor Jesus é o caminho, nós também podemos entender esse andar nele de uma maneira diferente. Esse andar nele não é tão somente uma regra de comportamentos éticos, morais, práticos. É também uma série de... uma instrução sobre o caminho que nós estamos traçando, o caminho que nós estamos trilhando e para onde nós estamos indo. Então, o apóstolo Paulo, usando essa premissa de irmãos terem recebido Cristo como Senhor, diz: andem nesse caminho, sigam nessa jornada. E ele traz essas formas dizendo: nele radicados e edificados e confirmados. E nós analisaremos primeiro essas 3 formas que, como eu disse, competem a Deus. Como assim? Competem a Deus e uma compete a nós. Parece estranho isso, mas explico. Através da instrução bíblica que nós recebemos, e pelo fato de nós termos recebido a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós fomos colocados em uma localidade espiritual, vou dizer assim para ilustrar, onde o Senhor trabalha em nós. E nessa localidade é como se nós tivéssemos sido plantados. Quem já trabalhou com jardinagem ou com roça, horta, essas coisas, sabe o que é pegar uma muda e colocar em outro lugar. É basicamente isso que foi feito. As nossas raízes foram arrancadas deste mundo e foram colocadas em outro lugar. Que lugar é esse? Nosso Senhor Jesus Cristo. Lá nós fomos plantados e devemos então crescer e florescer. Ou seja, compete a Deus porque foi Ele quem nos trocou de lugar e nos colocou em um lugar privilegiado, em um lugar bom. Foi Ele que nos tirou de onde nós estávamos e nos levou para um outro lugar. E então essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre como viver de forma leal ao Senhor. Devemos viver nele radicados. Paulo usa essa figura da árvore dizendo sobre raízes exatamente para nós entendermos uma coisa. As árvores, muitas vezes, por maiores que sejam, nós não percebemos as suas raízes, mas nós sabemos que elas existem. Não existe uma árvore sem raiz. Ela morre, ela cai, apodrece e tudo mais. Mas quando nós olhamos para qualquer árvore plantada, nós sabemos que ali embaixo há um fundamento. Há algo que está nutrindo essa árvore. E geralmente essas raízes são longas e são fortes. Essa figura que Paulo usa para exemplificar a vida do crente. O que ele quer dizer com essa figura é que o que eu e você transparecemos na nossa vida advém dessa raiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe árvore que produza frutos por si própria sem que hajam raízes que a sustentem, que a sustente e que a nutre. Então, Paulo está usando essa figura belíssima de dizer, olha, é nele que nós temos que estar enraizados, nele radicados. Isso parece algo comum do nosso cotidiano, algo que nós já entendemos e que nós já sabemos. Mas às vezes nós agimos como se nós não soubéssemos. E a razão de agirmos assim muitas vezes é porque nós pensamos que os nossos frutos, as coisas que nós fazemos, que nós produzimos, provém de nós mesmos. E isso é engano terrível. Quantas vezes nós não paramos para pensar e nos encontramos crendo que tudo que nós temos vem da nossa mão,
vem daquilo que nós somos capazes de produzir. E com muito vigor falamos frases do tipo, eu mereço, porque eu fiz, eu alcancei. Não estou reduzindo a nossa meritocracia de maneira nenhuma, mas acima de tudo nós precisamos nos lembrar que é o nosso Senhor que nos dá tudo que nós temos, porque nele nós estamos radicados. Todo fruto, toda folhagem bela, todo fruto, por mais delicioso que seja, depende de uma raiz. E no nosso caso, na nossa vida, essa raiz é o nosso Senhor Jesus Cristo. E também uma outra forma que nós cometemos pecado contra o Senhor e erramos é quando essas raízes são confundidas. Quando nós começamos a ficar firmados em coisas que não são daquilo que Deus nos trouxe. Coisas que são avessas até mesmo à vontade de Deus. Por vezes, meus queridos irmãos, nós ficamos enraizados nas questões deste mundo, no nosso trabalho, nosso cônjuge, nossos filhos. Nós falamos disso hoje pela manhã na escola dominical, sobre os perigos que isso traz. E nós falhamos, porque os frutos que vêm disso não são frutos bons. E por isso nós precisamos ter muito cuidado em relação a onde as nossas raízes estão fincadas. Não somente isso, o apóstolo Paulo usa uma segunda figura, dizendo, e edificados nele, radicados e edificados. Agora ele usa a figura da construção. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era alguém bem versado sobre construção, porque ele tinha o seu trabalho de fazer tendas, e essas tendas não eram aquelas barracas que a gente leva para acampamento, que qualquer ventania leva embora. Paulo tinha noção sobre fundamento, sobre base, fazer alicerces, e ele usa essa figura várias vezes. Já usou aqui em Colossenses, usa novamente em Filipenses, usa em Efésios e tantos outros. Ele fala disso. Ao mesmo tempo que fala muito de esporte também. Paulo certamente gostava muito dos esportes de sua época e usa essas figuras. Embora ele diga que o esporte, o esforço físico tem pouco valor na atividade física, mas ele em vários momentos usa o exemplo da corrida, de alcançar aquilo. Então agora a figura que ele utiliza é edificados nele. Meus irmãos, nós sabemos que não há edifício que fique em pé sem que tenha fundamento. E o grande problema é que às vezes nós pensamos que o fundamento provém de nós mesmos. Várias vezes nós estamos firmados, edificados em coisas que não são provindas do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar isso. Permaneçam edificados nele. Precisamos nos lembrar do contexto dessa carta. O apóstolo Paulo está preso, está escrevendo a estes irmãos, dizendo para eles tomarem cuidado. Paulo ainda não os conhecia pessoalmente. Quem plantou essa igreja chama-se Epáfras, que foi quem instruiu estes irmãos na fé. E agora o apóstolo Paulo, embora não conheça esses irmãos, ele diz, olha, vocês estão edificados nele, então permaneçam assim. Qual que é a segurança que o apóstolo Paulo tem para dizer que essas pessoas estão edificadas em Cristo, sendo que ele nem as conhece? A certeza que ele tem não está fundamentada em conhecer estes irmãos, mas em conhecer a palavra que foi pregada a estes irmãos. Então você quer saber se você está firmado em Cristo? Você quer saber se você tem andado nele, obedecido isso aqui? Perceba se a sua vida está firmada na palavra de Deus. Se as suas ações são pautadas pela palavra de Deus. Se os seus desejos estão respaldados pela palavra de Deus. Se a forma como você lida com teu cônjuge, com teus pais, teus filhos, a forma como você interage com a sociedade está pautada pela palavra de Deus. Se aquilo que você ouve é aprovado pela palavra de Deus, se aquilo que você fala é aprovado pela palavra de Deus. É assim que nós sabemos se nós estamos andando em Cristo Jesus. E é assim que nós andamos nele. Sendo, então, como um grande edifício, um prédio bem alto, que para quantos mais andares, mais fundamento. Maior é a fundação. Vocês já viram aqueles prédios altíssimos que a fundação parece que tem até mesmo a mesma profundidade que o prédio tem de altura, de tão grande que é aquele buraco? A gente precisa ter um fundamento assim, profundo. Não podemos ser rasos. Não podemos ter uma estrutura fácil de abalar.
Não é em vão que a história dos 3 porquinhos foi escrita, e um deles foi o mais esperto, o que fez a melhor construção. Vocês não esperavam que eu ilustrasse isso com os 3 porquinhos. Mas é verdade. Aquele que se preocupou em fazer uma melhor estrutura para sua casa foi o que sobreviveu. E nós precisamos ter esse fundamento, esse firme fundamento, para que então estejamos edificados nele de maneira consistente. Tem pessoas, meus irmãos, que são pessoas crentes, cheias de boa intenção, mas qualquer vento, a estrutura abala, o prédio balança. Começa a aparecer aquilo que na construção civil é chamado de recalque. Essa palavra tomou outro significado, mas recalque geralmente é manifesto em rachaduras que saem das quinas das portas para as quinas das janelas, porque está com problema estrutural. São pessoas que facilmente a sua estrutura é abalada, porque não estão firmadas totalmente na palavra de Deus. Então os nossos pés precisam estar calcados, firmados na Escritura Sagrada, naquilo que o Senhor tem para nós. E é isso que o apóstolo Paulo fala em seguida, dizendo, firmados nele. Olha que interessante, quando ele fala nele radicados, e depois ele fala edificados e confirmados, para a primeira palavra, quando ele fala radicados, ele usa uma forma verbal na língua que isso foi escrito, que indica uma ação que aconteceu no passado que tem efeitos para todo sempre. O grego tem dessas coisas, não é tão somente um passado, mas algo que aconteceu no passado e que continua com seus efeitos. E as outras palavras não. Ele usa um passado de uma forma mais simples. Por quê? Essas outras 2 palavras estão subordinadas a essa palavra radicados. O fato daqueles crentes de Colossos terem sido, então, plantados em Jesus Cristo é a base para que eles continuem, então, edificados, que é um sinônimo para isso, e agora confirmados na fé. Confirmados na fé. É uma coisa muito bela. Muitas vezes as pessoas dizem, a minha fé está fraca, minha fé está abalada. Quando alguém diz isso, o que essa pessoa está querendo dizer é, mediante as circunstâncias que têm tomado a minha vida, eu não tenho certeza do Deus que eu creio. Em decorrência dos vários problemas que eu estou passando, ou das situações adversas, eu estou em dúvida sobre aquilo que eu creio. Isso é um grave problema, seríssimo, porque quer dizer que a confirmação da fé da pessoa depende da situação em que ela está vivendo. Você já viu alguém, num momento bom da vida, cheio de dinheiro no bolso, saúde perfeita, como de um atleta olímpico, morando num ótimo lugar, dizer, eu não tenho certeza da minha fé? Ninguém fala isso. Só fala isso quando as estruturas estão abaladas, estão trincadas. Irmãos, quando alguém diz que não tem certeza se está firme na fé, essa pessoa não está falando a respeito de si. Essa pessoa está falando a respeito do Deus que ela crê. E não pode ser o Deus da Escritura. A nossa fé, de fato, é atacada várias vezes. O inimigo de nossas almas tenta nos desestabilizar. Mas, acima de tudo, nós sabemos que a firmeza da nossa fé não está naquilo que nós conseguimos enxergar, naquilo que nós conseguimos tocar, naquilo que nós conseguimos perceber, mas está naquilo que Deus revelou. Porque o que Deus revelou é objetivo, não muda. Aquilo que nós percebemos é subjetivo, varia de acordo com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E é por essa razão que a fé, esse instrumento tão belo que o Senhor utiliza para nos dar a desfrutar das bênçãos dele, não provém de nós. É dom de Deus. Isso é maravilhoso. Porque a fé não é algo que nós elogiamos. Nós não podemos dizer, nossa, que essa é uma pessoa de fé. Uma vez uma pessoa da minha família estava doente, muito doente, inclusive veio a óbito. E outra pessoa disse assim, eu vou chamar tal pessoa para orar. Eu falei, sim, meu pastor foi lá. Não, a oração de fulano é mais forte. Morreu. Mas isso não tem nenhum tipo de procedência bíblica, meus irmãos. Porque quando Paulo usa o exemplo da fé e fala da fé, nós precisamos entender que a fé
é aquilo que nós chamamos de órgão de apropriação. E eu já falei com vocês algumas vezes sobre isso, sempre bom repetir. A fé é como se fosse a nossa boca, que é o meio pelo qual nós recebemos o alimento. Nós recebemos uma comida gostosa, alimentamos-nos de algo muito gostoso. Então, a fé seria a nossa boca. E nós não elogiamos a nossa boca, elogiamos o alimento. Nossa, que coisa boa isso, muito gostoso. A gente não fala da nossa boca. E esse é o exemplo que eu trago para dizer que confirmados na fé tem a ver com andar em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer saber se a sua fé procede daquilo que a Escritura diz que tem que ser? Veja como você tem vivido e como você tem andado. E agora, meus irmãos, e por último, a quarta característica que o apóstolo Paulo traz sobre como viver de maneira leal ao Senhor, dentro dessa ordem de andar nele, está no versículo 7, lá no finalzinho, quando ele diz assim: crescendo em ações de graças. Eu prefiro utilizar aqui, talvez, o que a Nova Versão Internacional traz como transbordando em ações de graças. Esse crescer é no sentido de cada vez mais você dar mais graças a Deus. Ou seja, cada vez mais você transborda mais de ingratidão a Deus. E agora, pare e pense, qual foi a última vez em que você foi grato a Deus e que você rendeu louvores ao Senhor e tão somente o agradeceu por ter sido salvo em Cristo Jesus? A gente costuma agradecer pela nossa saúde, pelo nosso alimento, costumamos agradecer pelos nossos familiares, pela igreja e tantas coisas, mas comumente esquecemos de agradecer ao Senhor e render glórias a Ele porque nós fomos salvos. Isso é muito importante, mas evidentemente que Paulo está falando crescendo em ações de graças, no sentido de essas ações de graças, essa gratidão a Deus ser cada vez mais transbordante, de maneira que a sua vida contempla a Deus de maneira natural. As pessoas veem em você uma pessoa grata. Ninguém merece uma pessoa murmuradora. Ninguém aguenta. Gente chata, que fica reclamando o tempo todo, reclama, murmura. Não é tolerável esse comportamento na vida do crente. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, vocês devem andar em Jesus Cristo, que é o Senhor de vocês, ou seja, vocês não servem a si mesmos, nem servem a outro, vocês servem a Jesus Cristo, nele radicados, edificados e confirmados na fé, da maneira como vocês foram instruídos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para vocês transbordarem em ações de graças. Meus irmãos, nós precisamos pensar muito sobre isso, porque com muita facilidade nós nos iramos ante as circunstâncias da nossa vida. Todos nós aqui, amanhã, enfrentaremos algumas dificuldades nos nossos trabalhos que são naturais. Enfrentaremos também dificuldades em casa, nos relacionamentos e tantas coisas. E nós precisamos nos lembrar deste texto especificamente, quando somos chamados a transbordar em ações de graças. É quando a gente percebe que temos reclamado demais do trabalho que o Senhor nos dá para colocar o pão na nossa mesa. Quando nós ficamos aborrecidos além da conta com os nossos filhos, porque os nossos filhos estão fazendo bagunça demais, e a gente não agradece a Deus porque eles têm condições de fazer bagunça. A gente não agradece a Deus pelo nosso cônjuge, que vez ou outra nos importuna com coisas mínimas, assim como nós também o fazemos. E nós precisamos exercer a gratidão, principalmente na vida comum e diária. Às vezes a gente agradece só quando uma coisa extraordinária acontece. Isso não é belo. Isso não é mais do que a nossa obrigação. Nós devemos agradecer pelas coisas mínimas. Porque nós chegamos aqui em segurança. Nada, absolutamente nada, nos garantia que nós sairíamos do nosso lar hoje e viríamos para cá e chegaríamos aqui. Mas nós viemos e estamos aqui. Do mesmo modo, nada nos garante que nós chegaremos nos nossos lares. Certamente chegaremos. Cremos apenas que chegaremos.
E por isso nós precisamos transbordar em ações de graças. Quanto mais nós somos gratos ao Senhor, mais leve será a nossa jornada. Isso parece frase de coaching, parece coisa de gente que fala exercite a gratidão. Tem gente que nem fala mais obrigado, né? Fala gratidão. Isso é terrível. Uma frescura sem tamanho. Mas o que Paulo está nos ensinando é que nós precisamos transbordar de gratidão com a nossa vida inteira, agradecendo a Deus, porque nós estamos radicados, edificados, confirmados na fé, porque nós somos instruídos na fé, e isso é maravilhoso, e por isso nós devemos agradecer ao Senhor. Por isso, seja grato. Toda vez que algo te incomodar, sofrimento vier, tristeza vier, problema, encontre motivos para agradecer a Deus. Nós não conseguimos contar todas as bênçãos que o nosso Deus nos dá. E por isso, graças, graças, mil graças. Foi um hino tocado no nosso prelúdio justamente para que nós pensássemos sobre a importância do exercício da gratidão. Uma gratidão verdadeira, não uma gratidão demagoga, uma gratidão mentirosa, mas uma gratidão genuína que rende glória e louvor ao nosso Deus. E assim, meus irmãos, nós viveremos com lealdade ao nosso Senhor. Não como um soldado que permaneceu escondido, afastado de tudo e de todos por longos anos, mas como soldados que sabem onde está o seu general. Não como um soldado que perdeu a guerra, como no caso do exemplo que eu trouxe, mas como soldados que já têm a certeza da vitória. Estamos prontos para marchar rumo à nossa pátria. E nós, embora estejamos em luta, essa guerra já foi vencida, ainda que a batalha continue por algum tempo. Nós temos a plena certeza e convicção de que um dia nós encontraremos aquele nosso general que nos chamou, e ele exigirá que nós tenhamos sido gratos por termos sido salvos por ele. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Amém.